Covid-19 News, o podcast para profissionais de saúde. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Covid-19 News, uma iniciativa da Newspharma que conta com o apoio da Daiichi Sankyo e que pretende dar a conhecer as adaptações à nova realidade dos profissionais de saúde no decorrer da pandemia que o país atravessa. Eu sou Ana Paixão, da Newspharma, e hoje tenho aqui comigo o professor Dr. António Araújo, diretor do Serviço de Oncologia do Centro Hospitalar Universitário do Porto, que vem partilhar connosco a sua experiência e falar aqui um bocadinho sobre a área da oncologia em contexto Covid-19. Professor, seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado pelo convite, é sempre um gosto de colaborar. Professor, na retoma da prática clínica, que mudanças foram levadas a cabo no circuito do doente no seu serviço a fim de prestar cuidados de saúde prevenindo a infecção pelo novo coronavírus? Bom, nós tivemos, quando tomámos contacto com o início daquele pico de pandemia em março, rapidamente implementamos medidas a vários níveis. Primeiro, em termos estruturais, o hospital definiu circuitos próprios para doentes teoricamente infectados por SARS-CoV-2 e doentes não infectados, e nesse circuito de não infectados incluíam-se os doentes oncológicos. Depois, em termos de acesso ao hospital, foi proibido os acompanhantes e, portanto, só entravam mesmo os doentes e aqueles que tinham consultas marcadas ou autorização, de alguma forma, do serviço para entrar. E, ainda relativamente à estrutura do hospital, depois, em termos de sala de espera, foram tomadas as medidas para aumentarmos o espaço entre cadeiras e aumentarmos o espaço entre os doentes que estavam à espera. No hospital de dia, aumentámos também o espaço entre cadeirões da administração da quimioterapia e, portanto, tivemos que depois ocupar uma outra área de forma a mantermos mais ou menos a mesma capacidade de resposta do hospital de dia, mas tendo em conta as considerações de segurança que eram necessárias tomar. Depois, em termos de pessoal médico, começamos com períodos de evição ao trabalho, isto é, nós dividimos praticamente a meio a equipe médica e houve colegas que ficavam durante a semana em casa e outros vinham trabalhar e alternavam de forma a nunca haver contacto entre os dois grupos de colegas. Isso evitou, por exemplo, deixe-me contar, nós tivemos um caso positivo no meu serviço e esse caso positivo apenas colocou em quarentena um outro colega do meu serviço e o resto do serviço continuou a funcionar igual, já porque estávamos com estas medidas de evição social, distanciamento entre os colegas, terminamos as consultas de grupo presenciais e começamos a fazer por via destas plataformas, por vias virtuais, de forma também os colegas a não entrarem em contacto uns com os outros e, portanto, com este distanciamento conseguimos que, tendo um caso positivo, ele não tivesse um grande impacto a nível do serviço. Depois também implementamos muito os chamados telecontactos com os doentes, de forma a diminuir o número de vindas desses doentes ao hospital, nomeadamente em consultas de seguimento, e relembro que, por exemplo, a partir de meados de março e abril e inícios de maio, praticamente não houve meios complementares de diagnóstico, em termos de taques, ressonâncias, que não fossem para doentes urgentes ou para doentes com Covid, por exemplo, e, portanto, aquelas consultas de rastreio, ou aqueles exames, de rastreio e de seguimento, foram todos adiados. E, portanto, nós contactámos os doentes para eles não virem ao hospital, não virem fazer consultas de seguimento que não tivessem os exames necessários a essas consultas. E esses telecontactos, até há muito pouco tempo, foram mantidos de forma a evitar que os doentes viessem ao hospital sem terem realizado os seus exames. E com isto diminuímos muito a afluência de pessoas ao hospital.
É evidente que, a nível do hospital de dia, mantivemos mais ou menos o mesmo número de doentes a fazerem tratamento, embora mais distanciados, e relativamente aos tratamentos, nós adaptamos um pouco a nossa maneira de atuar, nomeadamente sempre que existiam alternativas terapêuticas por via oral, estas foram, de alguma forma, mais elegidas do que as endovenosas, de forma a que o doente pudesse levantar a sua medicação na farmácia hospitalar e não ter necessidade de fazer tratamento hospitalar, em hospital de dia. E, por outro lado, sempre que foi possível, alargámos os períodos entre tratamentos, nomeadamente, por exemplo, estou-me aqui a lembrar da imunoterapia, em que com determinado fármaco nós fazíamos de 2 em 2 semanas e respeitando as normas de orientação clínicas internacionais, passámos a fazê-lo de 4 em 4 semanas, ou um outro que era de 3 em 3 semanas e passámos a fazê-lo de 6 em 6 semanas. E, portanto, com isto, todas estas medidas com o objetivo de diminuir a vinda dos doentes ao hospital, diminuir a afluência de doentes dentro do hospital, minimizar o risco de poder haver infecção. Por outro lado, minimizando o risco de poder haver infecção, minimizar o risco de profissionais de saúde serem contaminados. E se houvesse essa contingência, não ter grande impacto a nível de funcionamento do serviço. Todo isto foi a nossa forma de pensar na altura do pico da pandemia. Tendo passado esta fase, nós entramos numa fase de tentar recuperar o trabalho em atraso. O hospital começou por tornar-se um pouco mais aberto, já se deixa entrar alguns acompanhantes em alguns casos, embora se limite ainda neste momento os acompanhantes, mas em doentes um pouco mais dependentes, doentes que necessitem de algum apoio, já é permitida a entrada de acompanhantes. Por outro lado, estamos já a fazer a consulta praticamente a 100%, com as medidas de cuidado, de afastamento na sala de espera, tudo isso, mas praticamente já estamos a fazer as consultas a 100%. Isto porquê? Porque, entretanto, foram retomados os meios complementares de diagnóstico, e, nomeadamente a nível da imagiologia, tem sido feito um esforço muito grande para recuperar o tempo perdido, não só nos exames de seguimento, mas em exames de rastreio, exames para diagnóstico e estadiamento dos doentes, e, portanto, tem vindo a ser feito um esforço muito grande para recuperar este tempo perdido para os doentes. Isto faz com que eles comecem a ter mesmo que vir à consulta e a termos que ver os doentes para os poder orientar, do ponto de vista clínico. Por outro lado, em termos de hospital de dia, continuamos mais ou menos com as mesmas normas que implementamos, isto é, sempre que possível, beneficiar mais a terapia oral em detrimento da terapia endovenosa, utilizar esquemas mais espaçados em detrimento de esquemas com periodicidade mais curta, mas estamos já a trabalhar mais ou menos a 100%. Vamos tendo atenção sempre a um ou outro doente que continua ainda a ter um ou outro exame também em atraso, vamos fazendo telecontactos no sentido de evitar que o doente venha desnecessariamente à consulta ou ao hospital e, portanto, para remarcar-lhes as consultas e verificar como está o seu estado de saúde. Mas tudo isto permitiu ultrapassar esta fase com um impacto relativamente pequeno nos doentes que estavam em tratamento e nos que estavam em seguimento. É evidente que a pandemia e aquela paragem de cerca de 2 meses e meio na realização de exames complementares de diagnóstico, nomeadamente, como lhe disse, no rastreio e no diagnóstico precoce, acaba por ter um impacto agora muito grande. E acaba por ter um impacto muito grande porque, e nós verificamos isto, tivemos uma diminuição muito acentuada do número de diagnósticos que nos chegam à consulta. E, portanto, nós estamos com um grande receio, e por isso estarmos a fazer um esforço muito grande de recuperar esse tempo perdido, porque temos um receio real, de que esses doentes que deixamos de fazer o diagnóstico em março, abril e maio, nos venham agora a aparecer e nos venham a aparecer em estadios mais avançados e, portanto, com doenças
mais avançadas, com cargas tumorais maiores, com, claro, impacto a nível da sobrevivência e da qualidade de vida destes doentes, como é evidente. O professor falou sobre alguns procedimentos que vocês levaram a cabo no vosso serviço, mas pergunto-lhe agora quais os procedimentos a adotar perante um caso de um doente oncológico com infecção por Covid-19. Essa é uma boa pergunta. E é uma boa pergunta porque vamos esclarecer aqui já dois conceitos. O primeiro é que o doente oncológico, em termos de risco de contrair a doença, tem exatamente o mesmo risco que um cidadão teoricamente saudável. Portanto, deve tomar os mesmos cuidados, ou mais cuidados, no sentido de evitar colocar-se em risco de contrair a doença. Porquê? Porque depois de contrair a doença, a probabilidade de as coisas correrem pior é muito maior. E, portanto, a questão do doente oncológico face ao SARS-CoV-2 e à doença, à Covid-19, tem a ver não com o risco de contrair o vírus, mas sim com uma evolução pior do que os cidadãos saudáveis. Depois de ter contraído a doença, é evidente que este doente deve, primeiro de tudo, tratar a sua doença vírica. Deve seguir os procedimentos normais de um cidadão que contraiu a Covid-19. Isto é, se estiver assintomático ou com sintomas ligeiros, deve fazer isolamento em casa. Se tiver sintomas moderados ou graves, é evidente que deve estar em ambiente hospitalar, porque a probabilidade deste doente agravar rapidamente os seus sintomas respiratórios e necessitar de cuidados intensivos é muito grande. E, portanto, esse doente deve recorrer aos cuidados hospitalares. É evidente também que todos os doentes a quem seja diagnosticado infecção por SARS-CoV-2 devem ser identificados pelas entidades oficiais de forma a que possam fazer o seguimento, os contactos telefónicos, saber se os doentes estão a evoluir bem ou não, se estão a respeitar o isolamento, porque isso é fundamental não só para ir seguindo do ponto de vista físico e clínico os doentes, mas também para ir seguindo do ponto de vista social para prevenir a propagação da infecção. Professor, algumas terapêuticas oncológicas manipulam o sistema imunitário para o organismo combater as células cancerígenas. Pergunto-lhe, em que medida e em que casos os doentes oncológicos estão mais desprotegidos? Ora bem, sempre que o doente esteja a fazer um tratamento oncológico, está a probabilidade de, após ter contraído a Covid-19, a probabilidade de a infecção provocar doença e doença mais grave é muito grande. Lógico que se estivermos a fazer tratamentos de quimioterapia que causem neutropenias, também aí a probabilidade de a Covid-19 se manifestar de uma forma mais grave nos doentes oncológicos também é maior. Quando estamos a fazer imunoterapia aos nossos doentes, é muito difícil responder-lhe. É evidente que a noção que nós temos é que também poderá agravar o prognóstico da Covid-19 nos doentes oncológicos. Mas nós estamos a utilizar uma terapia que é relativamente recente, que nós ainda conhecemos relativamente pouco dos seus efeitos em termos globais, no organismo do doente, e depois estamos a falar de uma infecção vírica que também é muito recente. É lógico que, em termos clínicos, me parece que se eu estou a manipular o sistema imunológico, se a infecção vírica também vai estar dependente de uma reação do sistema imunológico, a probabilidade de termos formas mais graves da Covid-19 e do prognóstico ser pior é muito grande. Daí que seja muito importante que os doentes oncológicos tenham uma noção que o risco de contraírem o vírus é semelhante ao cidadão comum, mas que a probabilidade de terem formas mais graves da doença e prognóstico pior é grande. E, portanto, terem que se resguardarem, terem que tomar medidas extra para tentarem minimizar o risco de contrair o vírus.
nomeadamente naquelas coisas que todos nós hoje já sabemos e tem sido falada à exaustão, de utilizar as máscaras cirúrgicas ou máscaras caseiras, sempre que saiam, sempre que estejam em ambientes com outras pessoas, lavar frequentemente as mãos, evitar ajuntamentos de pessoas, tudo isto são medidas para minimizarem o risco de contrair o vírus. Professor, naturalmente nós estávamos a falar disso há pouco, o circuito de seguimento do doente oncológico em tratamento ativo foi adaptado ao período de confinamento. Perante as atuais circunstâncias, o professor há bocado já falou um bocadinho sobre isto, mas perguntava-lhe quais as medidas que considera mais relevantes nesta retoma dos cuidados de saúde para garantir o melhor equilíbrio do tratamento do doente oncológico. Nós temos realmente que retornar à vida normal, nomeadamente a nível dos cuidados oncológicos. E isto porquê? Porque se em termos económicos a paragem da sociedade é muito tóxica e vamos ter muito desemprego, vamos ter aqui um agravamento das condições de vida que tínhamos, no caso da doença oncológica as consequências são muito piores. E são muito piores porque se não diagnosticarmos precocemente a doença, vamos diagnosticá-la mais tardiamente, é inexorável. E diagnosticar mais tardiamente quer dizer pior prognóstico, pior sobrevivência do nosso doente, pior qualidade de vida que ele vai ter. Por outro lado, se não tratarmos os doentes com diagnóstico feito, se adiarmos as cirurgias, se adiarmos os tratamentos oncológicos, também aí a doença vai evoluir e quando formos tratar iremos encontrar estadios mais avançados e, portanto, com menor probabilidade de termos sucesso com o tratamento. Portanto, é fundamental realmente retomar a vida normal e retomar o tratamento, o diagnóstico, o estadiamento e o tratamento dos nossos doentes oncológicos. No entanto, há que manter os cuidados para minimizar o risco de infecção. E, portanto, há que, de alguma forma, ter o cuidado com os contactos entre as pessoas que estão ou que recorrem ao serviço de oncologia, aos serviços dos hospitais, ser obrigatória a utilização de máscara, ter os cuidados depois nas desinfecções das superfícies, nomeadamente, por exemplo, dos taques, só para termos uma noção, quando um doente fazia um taque, basicamente retirava-se só aquele papelinho que estava em cima da marquesa e pouco mais. Hoje em dia requer uma desinfecção mais profunda. Isto também tem um outro impacto, isto estamos a conversar e, portanto, vamos chamando outros aspectos, que é o facto de, por exemplo, começarmos a demorar mais tempo a fazer alguns exames e, portanto, fazermos teoricamente menos exames no tempo que tínhamos para os fazer. E, portanto, atrasar ainda mais aqui a realização dos exames de rastreio, diagnóstico e estadiamento. Mas é muito importante que se leve isto em conta. E, portanto, é muito importante que realmente se invista agora na tentativa de minimizar o tempo que se perdeu para que esses doentes consigam ter ainda um diagnóstico que seja o mais precoce possível e um tratamento o mais atempado possível. Professor, o nosso tempo está mesmo a chegar ao fim. Faço apenas uma última perguntinha, que é, nos últimos meses, o que é que mudou na relação médico-doente? Essa é a parte que mais me custa falar, porque eu gosto muito de tocar nos meus doentes, gosto muito de os cumprimentar, de poder dar um beijo na face das minhas doentes. E hoje em dia isso não é possível. Nós hoje em dia temos um contacto muito mais distante com os nossos doentes. Não é só na questão dos telecontactos, porque os doentes até entendem bem e entendem porquê, quer dizer, se não fizeram um exame, então até é agradável que o médico se lembre, que se desligue, que saiba como é que estão e que, de alguma forma, obvie a vinda desnecessária deles ao hospital. Mas faz muita falta quando estamos com o doente à nossa frente, poder cumprimentar, poder pôr-lhe a mão sobre o ombro, poder dar 2 beijos às nossas doentes, no sentido de lhes transmitir algum calor humano e aumentar a empatia que tem que haver na relação entre o médico e o doente. E isso hoje em dia sente-se uma falta muito grande.
Professor, chegámos ao fim. Muito obrigada pela sua disponibilidade em falar connosco. Quanto aos que nos estão a acompanhar, agradeço também a vossa companhia e espero por todos no próximo episódio. Até breve. Covid-19 News, o podcast para profissionais de saúde.